Olá pessoal, estamos novamente aqui voltando aí ao Direito Constitucional. Estamos iniciando mais uma série de blocos, dando continuidade ao estudo dos direitos fundamentais, ainda nos direitos individuais. Eu já havia falado para vocês que essa parte da matéria é uma parte da matéria que a gente gasta um tempo maior, porque eu gosto de analisar a maior quantidade de detalhes possíveis. Chegou na sua prova, eu quero que você esteja preparado, que você não erre nenhuma questão de direito constitucional. Esse, pelo menos, é o nosso objetivo, a nossa meta. E continuamos ainda naquela parte do direito à segurança, que é o último grupo, a última espécie ali dos direitos individuais. Ok? E agora vamos continuar com a leitura de mais um inciso referente ao direito à segurança. Quero que vocês acompanhem comigo o inciso 45. Inciso 45. O inciso 45 é um inciso interessante. Ele apresenta o princípio da personalização ou personalidade da pena. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Este inciso aqui diz que a pena ela é pessoal. Ora, quem comete o crime responde pelo crime, de forma que não é possível que uma pessoa cometa um crime e outra responda pelo crime em seu lugar. Poderia ocorrer até como um erro, mas não como regra, porque a pena ela é pessoal. Tranquilo? Eu quero chamar a sua atenção aqui, porque isso aqui já caiu algumas vezes em prova, tanto como em forma de um probleminha, ele te dá um probleminha e te pergunta coisas, quanto na própria modificação do texto previsto na Constituição. Eu quero te chamar a atenção em que sentido? Este princípio da personalidade da pena, ele diz que a pena é pessoal. A pena não pode passar para outra pessoa, mas permite que a chamada responsabilidade civil passe. É isso mesmo. A pena não passa, mas a responsabilidade pelos danos que fica na órbita civil pode passar. E vai passar para quem? Vai passar para os seus herdeiros. Eu vou fazer um desenhozinho aqui com uma forma de exemplificar esta situação. Então imaginemos que uma determinada pessoa, isso aqui é uma arma, tá, gente? É uma arma ultra mega power moderna. Então o cara vai lá, assalta uma loja. Vou colocar aqui uma padaria. O cara foi lá, assaltou uma padaria e conseguiu roubar dessa padaria, sei lá, uns 50 mil reais. O ladrão foi lá, roubou 50 mil reais da padaria, beleza? Chega a polícia e prende este camarada. Ele é preso. Lógico que quando for preso vai ser sem arma, tá? Beleza, ele é preso porque ele roubou a padaria. Gente, em regra, todo crime cometido, ele gera uma responsabilidade na órbita penal, que aqui ele vai cumprir uma pena pelo crime cometido, isso previsto no Código Penal brasileiro. E na mesma medida, ele tem que ressarcir os danos da vítima. Então, se ele roubou esta padaria em 50 mil reais, no mínimo, ele tem que devolver esses 50 mil reais para a padaria. Tranquilo? Ficou claro isso aqui? Logicamente que o cara, quando é preso, pelo menos na maior parte das vezes, ele vai dizer que já gastou o dinheiro, que esse dinheiro não está com ele, ou que ele até não roubou 50 mil. Então fica difícil você reaver esse dinheiro voluntariamente. Se faz necessário entrar com uma ação na órbita civil, geralmente é aquela ação de reparação de danos ex delicti, que é aquela ação em que você pede reparação dos danos referentes ao delito cometido. Perfeito. Então, o dono da padaria entra com uma ação contra este bandido, pedindo os 50 mil reais de volta, né? É até possível aí mais uma indenização, danos morais, mais alguma coisa, juro, correção.
Mas imaginemos que ele tenha aí requerido aí os 50 mil reais. Beleza. Esta ação civil está tramitando. Enquanto ele cumpre a pena, a ação civil está tramitando para que o dono da padaria reaveja os 50 mil. Este preso se envolve numa confusão dentro da penitenciária, dentro da cadeia e morre. Ele morre dentro da cadeia. Ok? Este preso possui alguns filhos. Tem ali uma penca de moleques que são seus futuros herdeiros. Tendo em vista que quando alguém morre, os seus bens, eles vão ser repassados para os seus herdeiros. Isso nós chamamos de sucessão. Então, quando os bens passam para os herdeiros, nós temos aquilo que chamamos de sucessão de bens. Perfeito. Quando vai se contabilizar os bens que este camarada tinha, percebe-se que dos 50 mil, sobraram-lhe apenas 30 mil. Beleza. Se sobraram apenas 30 mil, e aqui eu estou falando da sucessão, pelo menos em linhas mais gerais, não estou entrando nos detalhes da sucessão, que é regulado pelo Código Civil. Esses 30 mil devem ser, então, divididos para os herdeiros. Tranquilo? Esses 30 mil devem ser divididos para os herdeiros. Beleza. Primeira pergunta que eu te faço. Este camarada que praticou o crime estava cumprindo uma pena, mas ele morreu. Eu pergunto para vocês, qual filho assume o lugar dele, o mais velho ou o mais novo? Nenhum dos dois, porque a pena ela é personalíssima. Só cumpre a pena quem praticou o crime. Perfeito. Segunda pergunta que eu te faço. É possível que a responsabilidade de reparar os danos materiais exigidos pelo dono da padaria recaia sobre seus herdeiros? É lógico que é possível. A Constituição diz que os herdeiros respondem com o valor do montante recebido ou até o limite da herança recebida. Então, quem vai responder pelos danos que a padaria está exigindo do bandido serão seus herdeiros com a herança. Olha só que interessante. O dono da padaria está pedindo 50 mil reais, que foi o que ele foi perdido. Mas só sobraram 30 mil, é 30 mil o valor da herança para os filhos. Eu pergunto, os filhos vão ter que inteirar este valor até completar os 50 mil? É lógico que não, porque a Constituição diz que os sucessores respondem até o limite do patrimônio transferido. Ou seja, se só são transferidos 30 mil, então os herdeiros só vão responder pelo valor da indenização até 30 mil. Aí você me pergunta, mas Daniel, e os outros 20 mil quem vai pagar? The house is down. Perdeu o Playboy. Ninguém vai pagar. O dono da padaria, infelizmente, vai ficar no preju. Beleza? Então, quando você for assaltado, torça para ser assaltado por uma pessoa que tem um patrimônio um pouco maior, que tente absorver o seu prejuízo. Tranquilo? Ficou claro isso aqui? Beleza. Então, muito cuidado com esse joguinho de palavras que podem surgir referente a essa questão da personalidade da pena. Vamos para mais um inciso? Vamos então ao inciso 46 e 47. Esses dois incisos, eles precisam ser analisados de forma conjunta, porque eles sempre caem em prova juntos. Nós temos no inciso 46 as penas proibidas e nós temos no inciso 47 as penas permitidas. Como é que isso costuma cair em prova? Ele pega uma pena proibida e diz que é permitida. Ele pega uma pena permitida e diz que é proibida. Simples assim. Ok? Vamos então ler os incisos. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: pena de privação e restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão e interdição de direitos. Bem tranquilo. Você memoriza essa lista, caiu na tua prova, você vai lembrar quais são as penas permitidas. Eu só chamo a sua atenção para uma pena que não é muito ouvida, que não é muito comum
e que geralmente eles colocam em prova como sendo proibida, que é a perda de bens. Então, perda de bens é uma pena que existe e é permitida no direito brasileiro. Tranquilo? Agora, olha o próximo inciso, o inciso 47, que diz: não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84-19, não haverá pena de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento ou cruéis. Essas são as penas que não podem ser aplicadas no Brasil. E aí cai na tua prova assim: existe pena de morte no Brasil? Você vai responder certo ou errado? Cuidado, gente. Apesar da Constituição dizer não haverá penas de morte, ele colocou uma vírgula e um salvo. Significa que existe uma possibilidade, uma exceção, mas existe uma possibilidade. De forma que você tem que afirmar que existe pena de morte no Brasil. Tranquilo? Então, não esqueça que existe pena de morte no Brasil, ok? Apesar da regra ser a proibição, existe a possibilidade. Só como curiosidade, a pena de morte no Brasil é regulada pelo Código Penal Militar e a previsão é de que ela seja executada por meio de fuzilamento. É isso mesmo. Então, no Brasil, se houvesse a aplicação da pena de morte no caso de guerra, ela vai ser aplicada por meio de fuzilamento. Só para matar a sua curiosidade, como é que seria essa pena de morte no Brasil. A próxima pena proibida é a de caráter perpétuo. O que é uma pena de caráter perpétuo? É uma pena, é a chamada vulgo pena casamento. É isso mesmo, é aquela pena até que a morte o separe. Por quê? Pena perpétua, você vai ficar cumprindo a sua pena até morrer. Esse tipo de pena não existe no Brasil, porque a pena no Brasil tem caráter temporário. Você só fica no Brasil preso até o máximo de 30 anos, ok? O outro que diz trabalho forçado. O que é pena de trabalho forçado? É aquela pena onde o camarada é obrigado a trabalhar de forma a denigrir a sua condição como ser humano. Já viram aqueles filmes americanos em que o cara fica cavando, quebrando pedra, né? Ou então vai ficar no lugar do boi ali, rodando aqueles moinhos ali. Isso seria uma pena de trabalho forçado. Esse tipo de pena não é permitido mais no Brasil. Já até houve penas desse tipo, mas hoje não pode. Nós temos ainda a pena de banimento, que é proibido. O que é banimento? Banimento é a expulsão de brasileiro. Não é permitido esse tipo de pena mais no Brasil. O brasileiro, ele tem garantias de não ser expulso, tanto o brasileiro nato quanto o naturalizado. Então, essa pena não pode ser aplicada mais. E ainda, penas cruéis. O que é uma pena cruel? Pena cruel é você colocar o cara, por exemplo, preso dentro de uma caixa de sapato, né? Ou seja, é uma pena que seja completamente ofensiva à sua dignidade humana. Esse tipo de pena também é combatido no direito brasileiro. Tranquilo? Então, só memorize as duas listas e tente fazer esse paralelo, que são questões que já foram cobradas em prova. Vamos ver mais um inciso aí? A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, da idade e do sexo do apenado. Este inciso aqui, ele é o conhecido princípio da individualização da pena. Eu chamo a sua atenção porque caiu uma questão em concurso em que ele tentava confundir esses dois princípios, princípio da personalização e princípio da individualização. Personalização, a pena não passa da pessoa do condenado. Individualização, a pena se adequa à individualidade de cada condenado. Se você é mulher, vai ficar preso com mulher. Se você é homem, vai ficar preso com homem. Se você é criança, fica preso com criança. Se você é reincidente, fica preso com reincidente. Tranquilo? Isso é individualizar, é adequar a pena ao perfil do condenado. Beleza? Nós temos ainda agora alguns incisos que vão nos apresentar várias regras sobre prisões. São várias regras. Alguns deles eu vou compartilhar com vocês aqui, porque eles têm algum tipo de explicação, mas os outros você tem que ler. O que nós vamos ver aqui agora está entre os incisos 61 até o inciso 67, que tem várias espécies, várias formas de se aplicar a prisão no Brasil. Então, vamos começar aqui com a leitura do 61, que diz assim: ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou no crime propriamente militar definidos em lei. Esse inciso 61 traz as hipóteses de prisão que existem no direito brasileiro.
Então vocês têm a prisão em flagrante delito, que é aquela prisão em que o cara é preso no momento que está cometendo e exatamente depois de cometer o delito. Nós temos a prisão que é determinada por um juiz e nós temos a prisão chamada de militar, que é aquela prisão determinada pelo próprio militar, né? Se você é militar e está nos assistindo porque você quer melhorar um pouco de vida, você já deve ter presenciado uma prisão dessa. Ou quem sabe, você já não foi preso, você quer esconder isso de quem? Né? Naturalmente, o militar, quando passa pela caserna, ele com certeza vai experimentar um dia ou outro de prisão. Prisão pelos mais diversos motivos, e que é determinada pelo próprio superior hierárquico, não tem participação de juiz nessa parada, tá? Porque ela é uma prisão que tem caráter administrativo. Não podemos esquecer ainda que existe uma prisão que não é nenhuma dessas três, e que também é permitida no direito brasileiro, que é a prisão que é decretada pelo executor das medidas de estado de sítio ou estado de defesa. Ali também seria possível decretar a prisão. Então, é uma prisão que não observa esse critério. E ainda temos uma outra prisão, que nós vamos ver daqui a pouco, que é a prisão civil, que também tem outra característica, mas ela é decretada pelo juiz. Tranquilo? Vamos ver mais uma? Quero compartilhar com vocês aqui. Olha esse inciso 64. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Isso aqui já caiu algumas vezes em prova e teve uma questão muito inteligente que caiu assim. E o concurso era para a polícia. Ou seja, tem tudo a ver com a matéria e com a atividade do cara, esse inciso aqui. E a questão dizia assim, para se evitar que haja uma exposição ou que os policiais sofram algum tipo de represália ou tenham insegurança, não é necessário que eles digam o seu nome para pessoas que eles prenderam. Então, é possível que o policial esconda o seu nome das pessoas que ele prenderam. Então, muito cuidado, porque essa é uma questão que ela mexe com o senso policial que aquele candidato já tem, porque ele está fazendo concurso para a polícia. Aí ele fala, é mesmo, eu não preciso me expor para o bandido. Mas aí ele esquece que a Constituição diz que ele tem que se identificar para aquele cara, tá? Então, muito cuidado, porque essas questõezinhas envolvendo prisão aqui, geralmente elas caem no texto constitucional ou então um probleminha prático em que você vai tentar equacionar a situação da melhor forma possível, beleza? Outro inciso que também muito interessante e já caiu em prova, inciso 61, né, que diz assim, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso, ou à pessoa por ele indicada. Este inciso aqui diz que tem que ser comunicado a todo mundo, é um direito do preso. Então, caiu uma questão uma vez em prova dizendo assim, só tem o dever de comunicar ao juiz, não precisa falar para a família nem para o advogado. Então, cuidado com esses detalhes que podem ser cobrados em prova. Como eu já venho falando para vocês, prova de concurso público são detalhes. E principalmente constitucional, você tem muitas questões que envolvem apenas o texto constitucional, mexendo uma palavrinha, um não, ou então uma vírgulazinha, um salvo, uma exceção. Você tem que prestar atenção nisso aí, não pode vacilar. Beleza? Mas o inciso é interessante. O inciso 63 é um inciso bem legal, que diz assim, o preso será informado dos seus direitos, entre os quais de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado. Esse inciso aqui é aquele famoso inciso de filme americano. Parado, polícia! Mão na cabeça! Você tem o direito de permanecer calado. Qualquer coisa que você falar, já ouviram falar dessa história? Pronto, nós temos uma previsão constitucional semelhante a isso aqui, que é o direito que o cara que foi preso tem de ficar calado. O direito que ele tem de não produzir prova contra si mesmo. Ok? Então, não esqueça que isso aqui está previsto expressamente na Constituição Federal. Outro inciso que já caiu algumas vezes em prova é o 66. Diz assim, ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com sem fiança. Está vendo esse finalzinho com sem fiança? Isso aqui é maravilhoso para ser mexido em prova. Por quê? Eles omitem um, omitem o outro, você tem que ter cuidado para não se enrolar em prova. Tranquilo? Como você pode perceber, esses incisos que eu fui lendo com vocês, são vários incisos que o próprio contexto dele pode ser trabalhado em prova. Mas o que eu vou ler agora é aquele inciso que eu intitulo como Ultra Mega Power. Ele não costuma cair em prova, ele despenca em prova. E por quê?
Porque nós temos aí uma interpretação jurisprudencial muito fantástica para ele. Olha só, inciso 67. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Nós temos então aqui a figura da chamada prisão civil por dívida. Segundo o texto constitucional, existem duas hipóteses de prisão civil por dívida: a do devedor de pensão alimentícias e a do depositário infiel. Aí você fala assim: não, Daniel, eu ouvi dizer que depositário infiel não pode mais ser preso. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Na prática, o depositário infiel não pode ser preso. Mas a Constituição não mudou. A Constituição permanece com o texto original, dizendo que existem duas hipóteses de prisão civil por dívida: a do devedor de pensão alimentícia e o depositário infiel. Então, se na tua prova caiu uma questão dizendo assim, segundo a Constituição existem duas prisões civis por dívida, você vai marcar o quê? Você tem que marcar que está correto, porque a Constituição diz isso. Mas aí você deve estar pensando: puxa, agora eu não estou entendendo nada, Daniel. Como é que a Constituição diz uma coisa e na prática se faz outra? O motivo é muito simples. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, enfrentando esse tema foi questionado à luz de tratados internacionais, mais especificamente o Pacto de São José Costa Rica, que é um tratado internacional que o Brasil já tinha assinado antes, já há um tempo atrás, e que neste tratado, que é um tratado de direitos humanos, prevê que só pode se prender civilmente o devedor de pensão alimentícia. Então, neste tratado, não existe a hipótese de prisão depositária infiel. Ora, enfrentando este tema, o Supremo entendeu que este tratado internacional, ele havia sido recepcionado no direito brasileiro, antigamente com força de lei ordinária, mas que, diante das atuais modificações propostas pela emenda 45, que diz que os tratados de direitos humanos devem ter força de emenda à Constituição, o STF ficou ali naquela discussão se esse tratado deveria ter status constitucional ou não. Por fim, o STF entendeu que ele não tinha status constitucional, porque não foi aprovado segundo aquele critério do parágrafo 3º do artigo 5º, os quais são aprovado em 2 casas do Legislativo da União, em 2 turnos, por 3/5 dos membros. A aprovação desse tratado, que é o Pacto de São José Costa Rica, foi antes da emenda 45. E não foi sob um critério de emenda. A aprovação dele foi com um quórum ordinário, normal. Mas estamos diante de um tratado internacional de direitos humanos. E o STF entendeu que ele não podia ter um mero status de lei ordinária. Então o STF concluiu que o Pacto de São José de Costa Rica tinha um status de norma supralegal. Isso já falamos para vocês. Norma supralegal significa que este tratado foi recepcionado com status acima de todas as leis. Por isso, supralegal. Mas ele permanece abaixo da Constituição Federal. Se ele está abaixo da Constituição Federal, ele não tem força de alterar o texto constitucional. Ficou claro aqui? Então, nós passamos a entender por que o texto constitucional continua da mesma forma. Porque a recepção deste tratado não tem força para alterar o seu texto. Entretanto, já que ele tem força acima das leis, este tratado conseguiu tirar do ordenamento jurídico todas as regras infraconstitucionais que previam a possibilidade de prisão depositária infiel. Desta forma, segundo esse julgamento do Supremo, depositário infiel não pode mais ser preso no Brasil. Isso na prática. Mesmo assim, algumas pessoas continuaram questionando se podiam ser presos ou não podiam. E começaram a chegar mais ações no Supremo, mesmo diante da decisão do Supremo. O que o Supremo fez? No finalzinho de 2009, ele editou a súmula vinculante número 25. Isso mesmo, súmula vinculante número 25, que diz que é ilícita qualquer forma de prisão do depositário infiel. De forma que está pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a impossibilidade de prisão do depositário infiel. Atualmente, com muita tranquilidade, você deve responder o seguinte. Primeiro, se na tua prova perguntar uma questão segundo o texto constitucional,
existem duas prisões civis por dívida, a do devedor de pensão alimentícia e a do depositário infiel. A outra possibilidade de questão é, segundo a jurisprudência, ou segundo o STF, não se pode prender o depositário infiel. Logo, segundo a jurisprudência, só existe uma hipótese de prisão civil por dívida, a do devedor de pensão alimentícia. Eu te alerto para o seguinte, já caíram questões das duas formas. Então você tem que ficar muito esperto com essa questão, que é uma questão que ainda tem o seu quê de novidade e pode vir a cair nas suas provas. Ficou claro isso aqui? Beleza, então. Então, não esqueça desses dispositivos que analisamos e nos vemos depois.